Dr. Spock, eu acho que o cluster da nave está com defeito. Está na nave espacial aqui, pousada em Marte. Sejam muito bem-vindos ao capítulo de número 34 da série A Vida no Planeta Marte, aquela que depende de vocês para continuar. Então, deixe seu like, porque se a série voltar a ter o gosto que tinha antes por vocês, ela continua com mais capítulos, certo? E parece que vocês estão voltando a gostar da série, talvez porque a gente mudou a dinâmica. Afinal de contas, falamos as perguntas agora. E a pergunta é: qual a concepção da música em Marte? Sim, hoje falaremos sobre música. E, viu? Por isso que eu achei uma sincronicidade enorme no capítulo que a gente fala sobre música, estar cá conosco o Chris Kitts, que é engenheiro de som e músico. Enfim, tem muitas músicas dele por aí. Vou deixar o canal dele na descrição. Como poderíamos compreender este raciocinar em sons? Porventura desprezam as composições elevadas dos nossos gênios clássicos? Eu imagino que eles vão desprezar, né? Imagino o que eles vão desprezar se eles sabem que tudo faz parte da evolução. Sim. Então, por que não encontrariam os nossos compositores ecos no meio marciano? E quanto aos outros compositores, quais seriam as impressões? Os marcianos ouvem a música com certo envelo espiritual ou consideram e julgam por um prisma estritamente intelectual? Será a música também na Terra o motivo de futuro melhoramento da consciência coletiva? Muito bem, então qual a concepção da música em Marte? Ramatiz diz que a mesma que tendes na Terra. A música em qualquer latitude é linguagem universal. É uma das dádivas que Deus concede ao Espírito para sua aventura eterna. É poesia cósmica expressa em sons, em vez de palavras. É a composição sonora que vibra pelo infinito sobre a batuta do regente divino. Traz em sua intimidade a palpitação própria da natureza, plena de forças criadoras, contendo em si a beleza, a poesia, a inspiração e o êxtase. Manifesta-se sobre os desígnios amorosos do Pai Eterno a todos os seus filhos. A sua mensagem é sentida mesmo através da emotividade rude e primária do selvagem, embora seja música monótona, cujo ritmo cansa e desagrada ao civilizado. No entanto, quando o próprio silvícola se impregna do calor e da energia criadora da música, o seu ritmo letárgico e indiferente cria vida e alento. O batuque enfadonho penetra implacavelmente na psique dos mais desprevenidos e, às vezes, o transe hipnótico comprova a força que há na linguagem dos sons, embora primitivos. É a função verdadeira da música na alma, em qualquer estado espiritual e situação geográfica do mundo. Deus provê o anjo no céu. No céu não, né? No seu cósmico. Deus proveu o anjo no seu cósmico entendimento, dando-lhe o êxtase através da música das esferas. Mas envia também ao seu filho, que mal inicia os rudimentos de linguagem no seio da floresta, a mensagem viva dos sons que lhe aquecem os sonhos primitivos e lhes amansam a alma embrutecida. Que Falou resposta! E disse, né? Que impressionante. resposta. Na verdade, é o que eu falo, às vezes nós não valorizamos ou não entendemos ainda completamente a nossa própria música. Não estou falando nem a deles, mas a nossa própria música. Tem vários artistas que são completamente incompreendidos por causa disso, por causa dessa dinâmica, né? Porque quando a gente fala de música, é uma coisa tão etérica que ela é só uma reflexão, ela reflete na matéria, mas ela é totalmente etérica, né? Verdade, né? Pura vibração, né? Pura vibração, né? Como estamos na matéria, então ela vibra, ela é só uma frequência diferente do nosso corpo, mas ela se transforma em matéria, sim também. Mas como outros relatos também a gente já teve, que a gente tem um Spotify cósmico, né? Que várias pessoas conhecem músicas da Terra, várias pessoas fora da Terra que a gente está falando. Com certeza, todas as nossas músicas também são armazenadas. Muito bem, e Ramatiz continua, né, que ele diz que a música em Marte, para vosso entendimento crítico, é a arte de raciocinar em sons. Corresponde hermeticamente ao nível já alcançado pelo marciano
na sua espiritualidade e equilíbrio mental. Mais uma vez, um fechamento, né? É o que ele fala, raciocinar em som. Né? É porque você raciocina, você tem a consciência da vibração, né? É completamente assim. E ele continua perguntando, como poderíamos compreender esse raciocinar em sons? Não podendo vos transmitir um tratado de música marciana, nos sugeriremos apenas a breves explicações do que é o entendimento musical em Marte. Embora haja algumas preferências semelhantes no critério terreno, não presidem também a manifestação sonora puramente estática que eleva a alma nos páramos edênicos, inacessíveis à compreensão humana, mas não se interessam nem vibram em... Concentra a cabeça. Mas não se interessam nem vibram em absoluto com o gênero ainda comum e preferido no vosso mundo, inclusive no chamado setor de música seleta. Enfim, ela tem um requinte, mas ela tem uma sofisticação, né? Até acho que é por isso que o que Ercílio pergunta, então, se porventura eles desprezam as composições elevadas dos nossos gênios clássicos, né? Porque, né? Enfim, e o Ramatiz diz que não as desprezam, mas falta-lhe ambiente psicológico e mental que os habilitem a assimilar as vibrações costumeiras do vosso mundo, né? É outra energia, é outra mentalidade, é outra mentalidade, tudo, né? As suas condições superiores que os isentam de tragédias, heroísmos, epopeias, melodramáticas, sonhos ou devaneios amorosos, tornam-nos insensíveis à expressão musical que traduz os estados psicológicos do homem terreno. Da mesma forma que não vibreis a clássica e exagerada tragédia gregas do passado, também os marcianos não se amoldam às competições de conteúdos sinfônicos decalcados nos dramas habituais da Terra, né? Com certeza. Na verdade, é um ponto interessante porque a gente já até gravou os vídeos sobre soundscape aqui, que é aquelas paisagens sonoras, e a matéria, quando a gente vai tentar fazer músicas nesse nível de consciência, a matéria destrói a música, porque quando você vai ouvir a música, ela é totalmente um barulho, né? E você acha, você vai, a princípio você fala, não, mas que barulheira, mas aí quando você vai ver ela representada, né, em ondas, né, aí sim você consegue ver a forma dela, o que o compositor quis mostrar. Então, ou seja, é difícil você compor etericamente, vamos dizer assim, na matéria, porque dá o inverso, né, dá o contramogango. Por que não encontrariam os nossos compositores eco no meio marciano? Aquilo que para vós é superior, em Marte será assunto trivial. Que acabamos de falar. Determinadas emoções e estados de espírito dos vossos compositores, que na Terra se tornam virtudes louvadas incondicionalmente, podem significar para a população de Marte motivos simplesmente vulgares e desinteressantes. É o que a gente estava falando, né? Eles estão num estágio acima, né? Quais são os assuntos falados na Terra, né? Se não é o melodrama terrestre. Sim, a dor de cotovelo, e coisas apego da matéria, né? E exclusivamente da matéria. Sim, ainda em 2018 a gente lida com o amor como um apego, não com algo superior. A gente tende a trazer o amor, né, para a matéria, né? Aí vem ciúmes, os relacionamentos entre duas pessoas e enfim, aí como vocês, qual o interesse desse povo? Mas como a gente estava falando antes, o Spotify, o cósmico, né, tem uma hashtag que é amor. Quando a música tem amor, quando ela tem um sentimento superior, é universal. É universal. Como a música do John Lennon, ouvida pelo o AMI. Então, quando tem um sentimento superior na música, com certeza ela não vai ser só ouvida aqui, ela entra no banco de dados. Com certeza. E tem filtro, né? Do mesmo jeito que o seu Spotify tem filtro, o Spotify cósmico também tem. Mas Ercílio quer considerações mais objetivas do assunto. E Ramatiz então diz que Schubert, é assim que se diz? Schubert.
Infeliz no amor, repleto de timidez e humildade, retratando seus pensamentos na linguagem comovente de melodias delicadas, convertia em músicas as suas angústias. Sua música é um desafogo, ele gostou do desafogo, de cristalina beleza em sons amorosos de tenro convite aos sentimentos nobres. É óbvio, no entanto, que sua exaltação se fundamenta principalmente na raridade destes sentimentos dentro da coletividade terrena. Em consequência, como poderia o vosso genial Schubert impressionar a humanidade marciana, que desconhece as angústias das paixões terrenas, né? E que também não louva a humanidade, a nobreza, timidez ou renúncia, porque essas virtudes são tão comuns aos habitantes em Marte quanto as vossas saudações cotidianas. Tem uma coisa muito interessante nessa resposta, que é justamente a intenção da música. Eu brinco que quando a gente compõe uma música e ela sai, ela já não pertence a gente, mas nesse ponto da matéria, porque aquele sentimento que eu impregnei está ali. Você pode escutar uma música de Schubert, mas você pode ter uma outra interpretação dela, ela pode te fazer bem. Com certeza. Mas às vezes... Ressona também. Mas para ele colocou aquele sentimento e aquilo está... E os marcianos, né, ou os seres mais superiores, mais sensitivos, com certeza, eles não vão ter a interpretação que a gente tem na matéria, que a gente possa, né, de transmutar. A gente tem esse poder de pegar pra gente e falar, nossa, essa música me faz bem. Mas não, se foi colocado aquele sentimento na música, ela vai para todos os cantos do universo daquele jeito. Daquele jeito, aquela assinatura, né? É uma assinatura, né? É uma assinatura. E eu fico pensando então na magnífica música marciana que nós talvez escutemos e achemos ruim. Né? Porque ainda não estamos na patamar de compreender esses sentimentos e sensações. Sim, foi como o Ramatiz falou, não tem analogia. Não tem como a gente a gente entender como a música, né? Igual teve capítulos anteriores falando, né, que os sons influem cores, inclusive cheiros, né? Porque também tem isso, a gente não consegue conceber isso, né? Sim. Então, a mesma nota, ela tem uma cor e ela tem um cheiro. Imagina se você fosse numa orquestra, o Jordelei, por exemplo, tocasse numa orquestra dessa. Além de cores, sons, você ia sentir cheiros também. Sente. Acho que, inclusive, ele vai falar sobre isso nas próximas perguntas. Os marcianos ouvem a música com um certo elevo espiritual ou a consideram e julgam por um prisma estritamente intelectual? E Ramatiz responde, o seu dinamismo criador e a sua proximidade da verdade cósmica dificilmente a condicionam à letargia contemplativa no mundo material. Pensam, refletem e sentem a música como um matemático que raciocina nas questões álgebras, buscando as soluções exatas. Cara, não dá para você pensar... É incrível, ali mostra o quanto, né, a gente que quer pensar e compreender, raciocinar mentalmente sobre as coisas do mundo, tudo isso a gente pode, através do sentir, ter concepções muito mais avançadas. E tem um ponto assim, engraçado, porque música, aqui na matéria, só aqui, música e matemática é a mesma coisa. Inclusive, um dos professores que me ensinou matemática, ele era músico, então para ele tornar a matemática uma linguagem mais acessível para mim, ele transformava em sons. Pergunta: será a música também na Terra motivo de futuro melhoramento da consciência coletiva? Ramatiz diz que assim deverá ser, como já tem acontecido em outros orbes, pois a música age no físico, emocional, espiritual e mental. É necessário que os vossos psicólogos, compositores e cientistas se interessem pela propagação da música criadora de sentimentos elevados, ao invés de conjuntos de melodias estimulantes de recalques libidinosos. Ela é impulso de vida, dinâmica criadora, serve para o modelamento harmônico da alma e do corpo, embora se manifeste também, alentando emoções regionais e anseios locais. Na feição de música popular, há que ser cordial e límpida, que sensibilize a alma e afaste as insinuações torpes.
é linguagem alta, divina, que não deve ser convertida em ritmos lascivos ou insinuantes à malícia, aos crimes de lesa beleza. É admissível o ritmo inocente e brutal dos selvagens, pois esta em consonância com a rudeza do seu ambiente, mas não quanto ao civilizado, que já sabe distinguir a diferença entre a melodia superior e a fecinina. O desejo de mais breve angelitude exige também maior familiaridade à música que traz o brado emotivo e a ansiedade de pássaros cativos, como foram os vossos esclarecidos compositores da música divina. Tanto quanto o homem ascensiona para o alto, mais ele se aproxima da mensagem da música, com alta manifestação da natureza divina. E Cris, vamos para a última pergunta, que é o que significa a mensagem exata do som? Porque o Ramati está dizendo, passa uma mensagem exata no som. É o aprendizado dos valores intrínsecos do som, pois em Marte se conhece o efeito e a significação de cada nota musical. É uma consciência, né? Inclusive a sua variação de escala de intensidade sonora em perfeita correspondência com a manifestação psíquica humana. Os clarividentes marcianos podem ouvir a nota musical, ver a cor, sentir o perfume. Foi tudo que tu tinha nos Foi dito. tudo que eu falei. Notar-lhe a disposição tátil, até o tato, né? O peso e a temperatura do campo elétrico. Meu Deus do céu. É completa, é uma integração, né? Sim, porque não tem diferença, porque na verdade... tudo que para vir para a matéria vem pela essa vibração, pelo som. Sim, né? é porque a gente sempre na matéria a gente acha que tudo está distante da gente, né? Inclusive o som, tanto quando você põe aqui o fone de ouvido, você se sente dentro da música, mas é uma coisa da matéria que a gente tem. E lá você não tem isso, né? Então, continuando, a música atinge a todos os sentidos humanos, bastando que sejam eles desenvolvidos sob a férrea disciplina iniciática que aprimora o homem interior. A combinação de cores, sons, perfumes, luzes nos estabelecimentos escolares marcianos tem por escopo desenvolver a acuidade psíquica da criança e facilitar seu acesso mais breve aos valores sutis das esferas espirituais. Se eu tivesse uma escola dessa... Meu Deus, sério, para tudo, né? Nossa, impressionante, porque é o que a gente estava falando mais cedo, o tanto que o som nos propicia outros tipos de situação e a gente não usa, a gente usa ele de forma errônea, vamos dizer Verdade, assim, né? Puxa vida. É o que a gente vai começar a testar no Kali agora. Exatamente. E, gente, eu convido você a participar amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, da Meditação Mundial, certo? Eu agradeço muito a sua presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a cada um de vocês. Cris, agradeço a participação na série, foi maravilhosa, Cris. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Aqui em matéria, né? Em matéria. Então tá, gente, um grande abraço e até mais.